Olá, meus amigos. Eu já tenho falado aqui no Claramente sobre como lidar com a raiva. Vamos rever alguns conceitos sobre isso que podem nos ajudar em nossos relacionamentos. Por um lado, a evitar engolir o que precisa ser expressado e, por outro lado, saber guardar silêncio quando isso for sábio. Marge Scarfe é escritora, jornalista e professora norte-americana. Seus livros e artigos premiados são especializados em mulheres, relacionamentos familiares e casamento em particular. Num artigo interessante chamado A Raiva e Como Lidar com Ela, Marge traz um exemplo bem interessante de uma situação de raiva entre um casal que eu gostaria de compartilhar com vocês agora. Carla estava numa lanchonete com seu esposo, Ricardo. Esses nomes são fictícios, tá? São inventados. Eles conversavam quando o assunto tocou num ponto que Carla achou ser uma atitude odiosa que uma amiga dos dois teve. Essa amiga desse casal era casada com um homem com câncer terminal e, mesmo assim, se envolveu num caso com outro homem. Carla achou isso repugnante e imoral. Mas, para seu espanto, Ricardo não concordou com ela, pelo menos não completamente, e disse assim: é terrível o que essa mulher fez, mas eu acho que eu posso compreender o estresse dela. Imagina alguém que você ama e que está morrendo. Isso pode ser tão pesado que uma pessoa pode querer alívio. E acrescentou: claro, se ela se envolveu com outro homem e realmente se apaixonou, aí seria demais. Mas sem ter apaixonado, pode ter sido somente alguma coisa física, podendo ser justificado por causa da forte necessidade sexual dela e por causa da perda iminente do marido. Imediatamente, Carla parou de comer, colocou com força e barulho, né, os talheres na mesa e disse muito irritada assim: mas isso é uma traição do leito de morte, olhando o Ricardo com desespero. E acrescentou com raiva, falando assim: para mim é uma atitude de profanar o relacionamento. Antes que Ricardo pudesse dizer algo, Carla continuou sem notar que falava alto e as pessoas ao lado escutavam. E ela disse: para mim essa atitude dela é tão fora de princípios que eu acho uma loucura você defender o que ela fez. Ricardo ficou sem graça e não disse nada. Seu corpo ficou tenso e ele permaneceu olhando para o seu prato. Carla, em tom de voz um pouco mais baixo, disse sarcasticamente assim: talvez você se aliviaria devido ao estresse, mas isso não anularia o fato de que a pessoa no leito de morte é sua companheira. Seu olhar para Ricardo era de grande indignação. Ricardo então tentou explicar com paciência e tolerância que, no caso de uma doença de longa data e debilitante no esposo, exige da companheira constante carinho e cuidado, e isso produz esgotamento a ponto dela necessitar de cuidados também. Disse ainda que as coisas poderiam se tornar mais fáceis para todos se existisse alguém que fosse confortador para ela e até relaxante na área sexual. Com raiva crescente, Carla disse: acho isso perverso. É uma maneira vil e desonrosa de lidar com alguém que você considera. Acho abusiva totalmente. Ao falar isso, o corpo dela chegou a se levantar da cadeira. E Ricardo pediu então: não, por favor, sente aí, fica quieta aí. Ela obedeceu, mas em 2 segundos, furiosa por ter obedecido a ele, se levantou, pegou sua bolsa, saiu batendo os pés com força no chão ao dar as passadas carregadas de ódio e voltou para casa sozinha. Quando Ricardo voltou para casa, meia hora depois, ele estava chateado com o escândalo que ela havia feito no ambiente público ao falar alto e nervosíssima com ele. O evento no restaurante era como se eles estivessem trocando insultos e discutindo coisa dolorosa do passado como casal, e de repente a discussão cessou, como acontece com frequência entre casais, sem ambos resolverem ou mesmo compreenderem as coisas cruciais da luta ali da lanchonete. Tais coisas são processadas como um lixo que você acumula, tendem a reter odores azedos e contaminação dentro de um relacionamento íntimo. Você pode perguntar: mas como as coisas poderiam ter sido diferentes nesse caso? Bom, primeiro, não há nada de errado com o sentimento de raiva.
A raiva é uma reação humana normal diante de um fator estressante. Por exemplo, quando a pessoa crê que a sua autoestima está sendo ameaçada. A dificuldade surge quando alguém começa a sentir raiva e tende a comunicar esse sentimento com força demais e com grande carga emocional. Daí começa a perder o controle. Com frequência, a pessoa enraivecida viola os limites entre o que alguém fez ou comentou, mesmo sem intenção de atacar ou ferir. Ou seja, Carla agressivamente invadiu o espaço emocional de Ricardo sem parar para refletir que a intenção do que ele disse não tinha nada a ver com querer ferir ou atacar a Carla. Quando o enraivecido ataca como Carla fez, a outra pessoa se sente agredida e mal compreendida. A sensação não é de que o ataque foi dirigido para o comentário feito, mas para a própria pessoa. Por outro lado, Carla se sentiu ferida e viu Ricardo como querendo mesmo feri-la. Em seguida, o casal começou a argumentar sobre duas coisas diferentes. Carla seguiu com raiva crescente diante dos comentários de Ricardo e este tentava se defender do que para ele havia chegado como uma ofensa pessoal. Duas coisas diferentes. É como se um dissesse: minhas maçãs são melhores do que as suas laranjas. E o outro retrucasse dizendo: não, as minhas laranjas são melhores do que suas maçãs. Eles não estavam falando a mesma coisa e nem percebiam isso. O diálogo que ficou tenso lá na lanchonete era sobre algo abstrato, mas com significado profundo para Carla. Quando o Ricardo disse que compreendia o comportamento da amiga deles ter tido um caso com outro homem enquanto o marido morria com câncer, ele não estava falando que aquela atitude era moralmente correta ou que ele faria a mesma coisa se estivesse naquela situação. Mas foi o que Carla escutou. No calor da discussão, cada um perdeu a visão do outro e do que cada um pensava e sentia. O que fazer? Primeiro, deve-se bloquear a escalada da discussão e manter o foco no tema levantado no momento, deixando de lado problemas do passado. Segundo, não tentar negociar uma resolução enquanto um ou ambos estão furiosos. Tão logo a discussão comece a se desenvolver, dê para a pessoa que está ficando enraivecida uns 10 a 15 minutos para que ela possa dizer ao outro o porquê está com raiva, com o que ela acha que o assunto se relaciona e quais são os sentimentos que estão logo abaixo da superfície da raiva que ela está comunicando, os quais podem ser medo, culpa, vergonha, tristeza. Se Carla e Ricardo tivessem seguido esses passos, poderiam ter dado um cessar-fogo logo que a discussão tivesse começado a crescer. Daí, Carla poderia explicar de modo mais claro o impacto que os comentários de Ricardo tiveram sobre ela. Se tivessem chegado a um acordo de interromper a guerra emocional e Carla, então, pudesse ter falado, talvez ela poderia ter parado e refletido. Por que eu estou com tanta raiva? Ela poderia concluir dizendo para Ricardo assim: eu estou com raiva porque você parece sem coração, parece que você está agindo mais como um computador do que como ser humano. Com frequência, quando a pessoa consegue chegar nos sentimentos debaixo da raiva, uma boa porção da raiva se dissipa. E a outra pessoa, tendo escutado a raiva sem interromper, pode com menos dificuldade compreender o impacto do seu comportamento sobre ela. O melhor a fazer é, quando a pessoa enraivecida tiver tido a oportunidade de falar tudo, o cônjuge não deve responder nada. E na medida em que o raivoso for ouvido sem contra-ataques do outro, a dor diminui, a raiva passa e talvez dê para compreender a causa dela. Então, ambos podem começar a negociar o problema e tentar alcançar uma solução aceitável. Pense nisso, né? Lidar com a raiva é um desafio, mas nós podemos aprender, porque a raiva não é o problema, né? A raiva é uma emoção que a gente tem que serve para nos defender. Tanto que a Bíblia diz, né? Irai-vos e não pequeis. Quer dizer, tenha raiva, mas não deixa a raiva ter você.
Por hoje é isso. Até breve, se Deus quiser. Obrigada, doutor César, mais uma vez por esse momento aqui de sabedoria no Claramente. Eu sei que você aí de casa tem acessado, tem compartilhado o conteúdo do Claramente. Eu vou dar aqui mais uma vez essa oportunidade para você, através do acesso no nosso canal do YouTube. A gente tem uma playlist lá só com Claramente, então aproveita, tá? Nosso canal, por lá, Vida e Saúde NT, youtube.com/Vida e Saúde NT. A gente pausa rapidinho agora para na volta receber aqui a chefe Lutra Masso, que vai nos ensinar um delicioso hummus de beterraba. Olha que lindo! Vida e Saúde volta já com essa delícia para você.